São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Quarta-feira, acompanhe as manchetes que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. A JOC culpabiliza o Ministério Público pela queda de 9 posições de Cabo Verde no ranking mundial. Governo concede terreno a 50 famílias de Chã das Caldeiras que perderam as suas habitações na erupção vulcânica. Abono de família e prestações complementares aumenta 11 anos depois. Festival da Gamboa vai homenagear Zezé e Zeca de Nha Renalda e referenciar Funaná. Ministério da Educação assina protocolo com IFH para facilitar professores na aquisição das habitações. Rússia diz que acolheu 1,1 milhões de ucranianos que pediram abrigo. Crioula News. Sociedade. O movimento Ecofeminismo Cabo Verde anunciou um conjunto de atividades para o mês de maio para promover e sensibilizar sobre a saúde mental materna, sob o lema "Se importa com a mãe, assuma esta causa". Segundo avançou em comunicado, o Movimento da Saúde Mental Materna promove um leque de atividades online e presencial durante o mês de maio, no sentido de sensibilizar e desmistificar a sociedade sobre a maternidade. A mesma fonte informou que está prevista a implementação da campanha Maio Furta Cor nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santiago e Boa Vista, que visa a sensibilização para a saúde mental materna. O presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde afirmou esta terça-feira que a queda de 9 posições do arquipélago no ranking mundial da liberdade de imprensa preocupa a associação e atribui toda a culpa ao Ministério Público. Jeremias Furtado manifestou a sua preocupação em declarações à imprensa à margem da Conferência Nacional alusiva ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. As razões que motivaram a queda de Cabo Verde no referido ranking dos Repórteres Sem Fronteiras, segundo este responsável, têm que ver com as recentes situações em que jornalistas foram notificados a comparecer ao Ministério Público por terem divulgado informações relacionadas a um processo que se encontra ainda em segredo da Justiça. Jeremias Furtado reiterou, neste sentido, a necessidade de clarificação da lei sobre a preservação do segredo de Justiça, afirmando que no jornalismo e na comunicação social deve sobrepor sempre o interesse público. Estranhou ainda o fato de nenhum grupo parlamentar ou deputado ter tomado a iniciativa de avançar com uma proposta de alteração desta lei, isto quando lembrou esta situação polémica envolvendo jornalistas, suscitou na altura várias intervenções no Parlamento a favor da liberdade de imprensa. Cabo Verde caiu 9 lugares no ranking mundial da liberdade de imprensa em relação a 2021, conforme o relatório que a ONG Internacional, com sede em Paris, França, Repórter Sem Fronteiras. Apesar da queda, o país continua a ocupar a melhor posição a nível dos países africanos de língua oficial portuguesa. Em contrapartida, o primeiro-ministro considerou que Cabo Verde continua bem avaliado nos rankings internacionais em relação à democracia, desenvolvimento humano, transparência e liberdades, pelo que não se revê na opinião de que o país precisa avaliar a sua posição. Segundo Ulisses Correia Silva, ainda que alguma tensão entre a imprensa e a justiça, dois órgãos independentes, possa ter causado alguma erosão na classificação da liberdade de imprensa, Cabo Verde é citado no ranking mundial da liberdade de imprensa como um país que se destaca na região pelo ambiente de trabalho dos jornalistas, onde a liberdade de imprensa é garantida pela Constituição. Isto acrescentou com um cenário mediático diversificado, onde as leis são muito favoráveis ao exercício do jornalismo, onde os profissionais podem exercer livremente.
Vamos agora atualizar os dados da Covid-19. Cabo Verde registrou mais 3 casos novos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas, de um total de 365 amostras processadas pelas autoridades sanitárias, num dia em que o país declara 6 recuperados, informaram as autoridades sanitárias. Deste modo, o arquipélago passa a contabilizar 16 casos ativos, 55.562 casos recuperados, 401 óbitos, para fazer um total de 56.031 casos positivos acumulados. A taxa de positividade é de 0,8%. Crioula News Política. Um total de 50 famílias vão receber lotes para edificar sua nova habitação, com projeto e licenciamento, mais um apoio na ordem de 500 contos por cada casa. Trata-se de uma resposta que visa apoiar o realojamento de famílias afetadas pela última erupção vulcânica ocorrida em novembro de 2014. Várias pessoas perderam tudo nas lavas do vulcão, casa e rendimentos. Agora tentam reerguer-se e, com este apoio, o governo mostra-se solidário do lado das famílias. A economia das caldeiras, que gira em torno do vulcão, praticamente paralisou em novembro de 2014. Crioula News Economia. O Governo e o INSP, ou seja, INPS, procederam à alteração do quadro legal de valores de abono de família 11 anos depois. A nova tabela produz efeitos retroativos a 1 de janeiro e entrou em vigor esta quarta-feira. Doravante, o subsídio de alimentação aumenta mais 200 escudos, passando para 1.700 escudos mensais. O abono de família também aumenta 200 escudos para 700 escudos. O subsídio de deficiência passa de 2.000 para 3.000 escudos, beneficiando descendentes com menos de 14 anos, e sobe de 3.000 para 4.000 para maiores de 14 anos. Quanto ao funeral, o valor é igualmente atualizado, sendo 12.000, 20.000 e 30.000 consoante a idade dos falecidos. A decisão consta de uma portuária conjunta da Tutela das Finanças e do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, publicada esta terça-feira e que entra hoje em vigor e visa compensar os segurados e pensionistas que preencham os requisitos previstos em lei com as despesas inerentes aos encargos familiares. Crioula News Cultura. A 28ª edição do Festival da Gamboa, que decorre nos dias 20 e 21 de maio, na cidade da Praia, na Gamboa, vai homenagear este ano os artistas Zezé e Zeca de Nha Reinalda, referenciando assim o Funaná. A informação é do vereador da Cultura da Câmara Municipal de Praia, Jorge Garcia, em declarações à imprensa, que avançou que o certame vai trazer para o palco da Gamboa, para animar as noites dos dias 20 e 21, nomes como Meno Pecha, Ló e Sandro, Zé Espanhol, Cabo Verde Show e Léo Pereira, no período das 21 horas 30 minutos às 6 horas. Ainda segundo o vereador da Cultura, a 28ª edição do Festival da Gamboa, que vai acontecer sobre o lema Gamboa é de nosso tudo, está orçado em 15.000 contos, sendo que o bilhete por noite terá o custo de 300 escudos e por 2 dias 500 escudos. Assim sendo, disse, está previsto para o dia 20 às 21 horas e 30 minutos, abertura com DJ e atuação de Zeca Nha Reinalda, Meno Pecha, Léo e Sandro, Nunaus, Gadalomba, Indira, Ana Paula, Jennifer Dias, Tranca-Fulha, Zé Espanhol, Garri e SOS Muchi. Para o segundo dia, 21, o festival arrancará com a animação dos DJs e atuação de Bodon, Boy Game,
Gama, Cabo Verde Show, Léo Pereira, Elida Almeida, Tony Fica e Soraya Ramos. Neste festival, que poderá ser o último a ser realizado na Praia da Gamboa, segundo o vereador da Cultura, não será realizado a Gamboa Jovem, mas estarão presentes no terreno tendas de informações sobre Covid-19 e outras doenças. Lembrou ainda os vereadores que no local vai ser disponibilizado 40 barracas para venda de comes e bebes e uma equipa de fiscalização para controlar a entrada de bebidas de má qualidade. A segurança, assim como informações sobre vários assuntos, serão garantidos por parceiros nacionais, assegurou o vereador, sublinhando que é do interesse da equipa camarária satisfazer as pessoas que queiram se divertir na Gamboa. Crioula News. Cooperação. O Ministério da Educação assinou um protocolo tripartido com o Ministério das Infraestruturas e a Imobiliária, Fundiária e Habitat, que estabelece as condições especiais de venda aos apartamentos para os professores e funcionários do Ministério da Educação. O objetivo, segundo o Ministério da Educação, é de apoiar todos os seus funcionários a adquirirem as habitações próprias e condignas, facilitando o acesso às moradias da IFH sob a tutela do Ministério das Infraestruturas em condições vantajosas. Segundo o presidente do Conselho de Administração da IFH, José Duarte Martins, neste momento a imobiliária tem em estoque cerca de 1.200 habitações nos vários concelhos do país que podem agora ser adquiridas em condições favoráveis e com menos custos de processo pelos professores. Conforme indicou, os apartamentos podem ser adquiridos através da mobilidade de venda a prestações com reserva de propriedade, com condições benéficas que minimizam os custos dos processos, ou seja, os compradores terão menos custos do que se fosse uma compra no mercado. José Duarte Martins adiantou que a IFH já tinha registrado um elevado número de professores que manifestou interesse na aquisição dos apartamentos, pelo que acredita que agora com esse protocolo o número vai aumentar. O ato foi presidido pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que afirmou que esse protocolo vai ao encontro da política do governo relativamente à valorização da classe docente, também através da facilitação no acesso a um bem essencial que é a habitação condigna. Ulisses Correia e Silva reconhece que a oferta é limitada face ao número significativo de procura, mas indicou que o governo está à procura de soluções conjuntas com outros parceiros para que todos aqueles que possam ter necessidade, ou seja, que passam por necessidade ou interesse, possam ter uma habitação em condições condignas. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo, voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa Gossi e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O Ministério Russo da Defesa anunciou que quase 1,1 milhões de cidadãos ucranianos, incluindo cerca de 200 mil crianças, foram retirados de Donetsk e Lugansk, autoproclamadas repúblicas pró-russas na Ucrânia e acolhidas na Rússia. Embora as autoridades russas defendam que se trata de pessoas retiradas do leste da Ucrânia para o seu território Kiev,
garante que foram deportações forçadas. Na segunda-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que 500 mil de ucranianos foram levados ilegalmente para a Rússia. Segundo Zelensky, os civis que estão na cidade portuária Mariupol, ocupada pelas forças russas, estavam na segunda-feira hesitantes em entrar nos autocarros que a ONU e a Cruz Vermelha disponibilizaram para retirar as pessoas ainda presas na cidade, porque tinham medo de ser levados à força para a Rússia. O presidente russo Vladimir Putin reconheceu em 21 de fevereiro a independência da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk, anunciando 3 dias depois o início de uma operação militar especial na Ucrânia. A invasão causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU. Crioula News Desporto. O 4º Encontro Nacional dos Vereadores de Desporto e da Juventude do país, que arranca hoje na Ilha da Boa Vista, deve estabelecer parcerias entre câmaras municipais e traçar um plano estratégico comum para o desporto e juventude. Em declarações em Ferpres, o vereador do desporto da Câmara Municipal da Boa Vista, Abel Ramos, informou que para a área da juventude vai-se abordar questões à volta da ativação dos centros de juventude, dos conselhos municipais de juventude e dos fóruns regionais de juventude. Para o setor do desporto, projeta-se no encontro, segundo a mesma fonte, a tratar assuntos relacionados com o desporto escolar, infraestruturas desportivas e financiamento. Mesmo assim, o vereador disse esperar que o evento traga grandes proveitos para todas as câmaras municipais, em particular para a Ilha da Boa Vista, que na área do desporto tem projetos que já foram apresentados há já algum tempo ao Instituto de Desporto e da Juventude, que serão agora debatidos durante o evento. Dentre os projetos, indicou construções, remodelações e eliminação em infraestruturas desportivas na ilha, ou seja, iluminação em infraestruturas desportivas na ilha, quer no estádio municipal, na cidade de Salrei, como em outros espaços desportivos localizados nos povoados e projetos do desporto náuticos, modalidade que referiu traz muitos turistas ao país. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.